Glória a Deus. Obrigado, profeta, por essas palavras que nos reconfortam e nos trazem mais serenidade, maturidade e tranquilidade para viver esses momentos difíceis. Amém? Igreja, nós estamos vivendo a série O Poder da Cruz e hoje eu quero trazer para você uma palavra. O tema hoje é convicções fortalecidas. Convicções fortalecidas no Senhor. E o entendimento que nós temos que ter quando falamos em convicções é aquilo que você acredita, é aquilo que é real na tua vida, é aquilo que vai confrontar o que o mundo te coloca e trazer a verdade da sua fé no dia a dia da sua prática, em nome de Jesus. E eu quero ler com vocês o texto lá em Daniel capítulo 6, versículo 1. Todos, ou pelo menos grande parte, conhece a história de Daniel, um dos que vieram exilados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, 400 anos antes, praticamente, de Moisés se levantar. Ele foi um deles, não somente ele, não Sadraque, Mesaque e Abednego, seus 3 amigos, mas uma geração veio deles nessa primeira leva que Nabucodonosor trouxe para a Babilônia. Dentre eles, escolheram alguns príncipes. Daniel estava entre eles, os seus amigos estavam entre eles. Daniel teve sonhos através de Deus revelados a ele. Várias situações aconteceram. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha. E quando olharam lá, havia um quarto elemento, o Espírito Santo. Fala comigo assim: o Espírito Santo está na minha casa, em nome de Jesus. Aqui comigo, o Espírito Santo está em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus aí? Bate mais alto para os vizinhos ouvir. É isso aí, rapaz. Nós estamos vivendo um tempo que daqui a pouco botam uma cara aí na sua janelinha aí, ó. Posso assistir também? O que vocês estão vendo? Que coisa é essa? Estou sentindo a unção lá do meu lado. Estou sentindo a unção aqui. O que é isso? O que está acontecendo? Vocês estão felizes? E você vai dizer: nós estamos felizes, porque nós cremos num Deus que transforma, que muda os destinos, um Deus que guarda o teu povo em nome de Jesus. E lá, depois de Daniel ter assumido o seu papel grandioso, colocado os seus amigos também nessa nomenclatura administrativa daquele tempo, em Daniel 6, versículo 1, diz o seguinte: Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino, como se fossem governadores. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um. 3 comandavam esses outros 120. Sobre eles colocou, dos quais Daniel era um, os quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas. Fala comigo assim, ó: o povo de Deus sempre vai se destacar mais, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo está com você. Então mesmo Daniel, então os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olha que coisa interessante. Quantos de nós somos perseguidos? Quantos de nós lutamos massivamente para conseguir alcançar posições, e quando nós alcançamos, a inveja vem, a fofoca vem, o falatório vem, querem te derrubar de todo jeito. Você alcança degraus que Deus te proporcionou ter, e o mundo, o paralelo, quer te destruir, quer acabar com você. E a Bíblia diz que justamente essas pessoas viram tamanha sabedoria de Daniel, tamanha inteligência, tamanho conhecimento nas atribuições a ele imputadas, que planejavam de alguma forma destruí-lo. Presta atenção.
Sempre que você crescer, vai ter alguém querendo te destruir. Tem aquela historinha bem antiga, né, que fala o seguinte: ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Se estão te pressionando, se estão te perseguindo, se estão te acurralando, né? Encurralando, melhor dizendo, se estão te encurralando, saiba que você está crescendo, produzindo frutos, e nada nem ninguém vai te impedir de viver o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí, esse povo tentavam de alguma forma encontrar o pretexto. E lá no versículo 5, então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel. Fala comigo, o cara era correto. Fala para a pessoa do seu lado aí, ó, santidade, hein? Lembra do domingo passado? Santidade. Lembra do domingo? Santidade. Nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei de Deus que ele adora. Daniel seguiu a vida reta, uma vida digna, uma vida de princípios, de valores, uma vida de aliança. Eu sempre digo à igreja: não tem como você dizer que teme a Deus se você não tem aliança. Não tem como você dizer que teme a Deus e não tem aliança. Você pode conhecer Deus, mas você não teme, porque você não coloca Ele em todos os seus caminhos. Então, Daniel fazia tudo certo. Daniel fazia tudo correto. E não achavam pretextos humanos em seu papel, aquilo que era atribuído, para poderem tirá-lo daquela posição, ou mesmo acusá-lo. Então foram para onde? Para a sua religião, para a sua vida com Deus. Quantos de nós somos atacados por sermos cristãos? Quantos de nós somos afligidos porque professamos a nossa fé em Jesus Cristo? Quantos de nós somos acusados muitas vezes pelos nossos familiares, por estar na igreja, por ler a palavra de Deus, por falar de Deus, por mandar os nossos videozinhos lá nos nossos grupos de WhatsApp, não é isso? Não é mesmo? Quando alguém vem com alguma coisa ruim na nossa casa, a gente fala: Deus vai cuidar, posso orar com você? Quantas vezes nós somos recriminados? Quando não conseguem nos atingir na nossa área física, tentam minar a nossa fé. Sabe por quê? Porque é de onde vem todo o poder, toda a expectativa, toda a alegria que nós temos. Quando conseguem quebrar a nossa aliança, é possível nos destruir. Por isso que perca tudo, meu irmão, mas não perca a tua aliança em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão: perca tudo. Fala para ele aí: mas não perca a sua aliança em Cristo Jesus. Fazendo um salto, lá no versículo 10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele voltou para casa. Presta atenção, igreja, olha só a vida do nosso profeta. Enquanto todos estavam viajando, Bispo Rodovalho, falando insistentemente, protegendo o teu povo, guardando o teu povo, nos preparando. A gente nem enxergava o que iria acontecer. Isso tudo que nós estamos vendo aqui é fruto de uma visão que ele teve de um acontecimento que viria. E nós nos precavemos, por isso que conseguimos entrar no seu lar hoje. Bispo Rodovalho foi esse homem de Deus que nos deu essa direção. Assim como Daniel, naquele tempo, estava vivendo uma pressão externa, ele se posicionou crendo em Deus, com a expectativa daquilo que viria em nome de Jesus. E olha que interessante, igreja, olha, presta atenção. Quando Daniel soube do documento que tinha sido assinado, todos assinaram contra ele, para massificá-lo. Olha, não pode, olha, o Senhor assinou um decreto que não podia adorar outros deuses. E aí nós pegamos Daniel orando. Nós pegamos Daniel lá no quarto orando, lendo a Bíblia, assistindo o Sara Play, assistindo a nossa rede Gênesis, assistindo os nossos cultos. E agora, o rei gostava dele.
em seu quarto, no andar de cima, janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante de seu Deus, como era de costume. Foram lá e entregaram Daniel para o rei. O rei ficou no dilema. Eu gosto dele, mas existe uma lei. Eu não pensei para fazer a lei. No versículo 14 ele diz: ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou. O rei tentou ainda, pelo seu vínculo, pela sua amizade, por saber que era o Deus de Daniel, tentou a todo custo, mas ele havia assinado o decreto. No versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve, presta atenção nessa palavra, continuamente, todos viam Daniel servir a Deus continuamente. Daniel não tinha férias, Daniel não descansava de Deus, Daniel não se ocupava com outras coisas a não ser com as coisas de Deus. O seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Deus vai te livrar, meu irmão. Deus vai te livrar. Não tenha dúvida com relação a isso. Esteja debaixo de aliança, esteja debaixo de obediência. Creia que o Deus que você serve é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nunca se desvie dos seus caminhos e pode ter certeza que Ele vai te livrar desse momento. Esse momento vai passar e nós vamos nos levantar mais fortes, mais felizes, com novos conhecimentos, novas habilidades. Nós não estamos refugiados, nós não estamos escondidos, nós estamos sendo treinados para as grandes coisas que Deus fará através de nossas famílias, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Esse Deus é maravilhoso. É por isso que eu amo essa igreja. Esse Deus é apaixonante. A gente vê problema, a gente vê dificuldade, mas ao mesmo tempo Ele fala conosco: eu estou com vocês, eu vou fortalecer vocês, eu mandei o meu filho para isso, nada, peste nenhuma vai tocá-los, estejam comigo e eu estarei sempre com vocês. Presta atenção no versículo 20. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, o rei estava triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, servo do Deus vivo, um adorador de outros deuses, um adorador de outros ídolos, mas em Daniel ele reconhecia o Deus vivo, porque ele somente adorava deuses mortos, e ele reconheceu em Daniel o Deus vivo. É o mesmo Deus que eu e você servimos. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Presta atenção. O rei botou Daniel numa cova de leões famintos, trancou, selou a porta, foi para casa, não dormiu a noite. Com o que iria acontecer, ele já havia visto o Deus vivo de Daniel fazer vários prodígios. No outro dia, ao amanhecer, ele foi direto, chegou lá. Na hora que abriu Daniel, ele chamou triste Daniel. Daniel estava lá, vivo. Sabe por que Daniel estava vivo? Presta atenção, igreja, olha aqui para mim. Porque Daniel não tinha cheiro de carne.
Daniel não fedia pecado. Daniel vivia a santidade do reino de Deus. Por isso, os leões não farejaram o pecado. E eu creio que é assim que Deus vai fazer na tua vida. Você não vai ser faro do pecado. A peste, o mal, não vai tocar você, não vai tocar a tua casa. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda que você está no ambiente. A arca do Senhor está no teu lar. Nós estamos aí, simplesmente levando a palavra de Deus em sua vida. E eu creio em nome de Jesus, que o seu chefe, se demitiu você, vai ligar e vai chamar você. Aquele currículo que você entregou, eles vão ter que ligar. Aquela promoção vai chegar. Aquele custo com enfermidade vai acabar. A sua empresa vai avançar. Os clientes vão voltar. A alegria dos céus vão ser estabelecidas no seu lar. Porque você não tem cheiro de pecado. Você não tem cheiro de carne. E o rei ficou tão feliz. Teu chefe vai ficar tão feliz. As pessoas que olharem para você vão ficar tão felizes. Presta atenção. O que o rei faz depois disso? Versículo 26. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, mas assim, na terra toda, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Não é doença nenhuma que vai fazer você tremer. Presta atenção. Quem te faz ajoelhar é Deus. Por isso que você tem que tomar cuidado. Às vezes você está em casa bitolado, focado, só fica lá naqueles canais que só ficam passando doença de lá, doença de cá, doença de tal país, daquilo. Para com isso. Você vai ficar neurótico, vai ficar ansioso, vai gerar uma crise de depressão. Você vai ficar violento. Para com isso. Pegue esse momento e foque em Deus. Leia mais a palavra de Deus. Esteja mais perto dos seus filhos. Faça células com seus filhos. Esteja mais perto da sua esposa. Ajude-a da mesma forma. Entenda que esse momento, Deus está forjando você. Deus está trabalhando você. E Ele falou: todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. As pessoas vão conhecer a Deus através de você. As pessoas, a sua casa, os seus parentes vão conhecer a Deus através de você. E ele continua: porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. E o rei continuou, empolgado, porque viu o seu amigo sair de lá. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Deus vai fazer isso com você. Nós estamos passando dificuldade, pressão, insegurança. Mas quando eu ouço, porque eu também estou aqui aprendendo, uma palavra dessa, isso me motiva, isso me fortalece, isso me dá mais força ainda para avançar, para orar, para falar de Jesus. Olha quantas pessoas nós estamos atingindo através da internet. Todas as igrejas falando de Jesus, 200 transmissões, 300 transmissões, não são pessoas, em cada lar ali, 2, 3, 4, nós vamos para 400, 800, se a gente somar tudo, olha, milhares e milhares de pessoas, sentindo, vivendo e se motivando em santidade, o reino de Deus. Nós podemos perder tudo, mas nós nunca podemos perder a nossa aliança.